Mas, Jordano, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho como aconteceu de você ir parar aí nesse trabalho em Roma. É uma boa pergunta. Tem bastante gente que me pergunta isso. Na verdade, eu nunca imaginei trabalhar na Cúria, eu nunca imaginei estar desenvolvendo os serviços que eu faço hoje aqui e ainda mais em Roma. O que aconteceu, eu sou um leigo consagrado, né? Então já há 12 anos eu saí do Brasil para fazer inicialmente uma formação através do movimento dos focolares e depois me consagrei. Hoje tenho os três votos: obediência, pobreza e castidade. Como leigo, eu não sou ordenado, e através do movimento, o Vaticano, eu fiz outras formações como leigo, como informático, como psicólogo, como tradutor, e a um certo momento, um, um lugar apareceu, literalmente, o Dicastério para o Desenvolvimento do Humano Integral, que é onde eu trabalho, é o órgão, talvez, dos mais recentes, é o dicastério mais recente da Cúria, Uhum. pelo Papa Francisco ali em 2016, 2017, e com a reorganização da Cúria e na criação deste dicastério, tinha algumas algumas fusões que houve, algumas situações, e criou-se esse espaço na área de comunicação, justamente falando para a DA, é uma alegria falar de comunicação, de a necessidade seja de alguém que falasse várias línguas, que é o caso, no meu caso, e que conhecesse a gestão técnica de sites, de redes sociais, e me contataram, viram que a disponibilidade para mim era possível, mesmo que, na verdade, eu não moro em Roma, eu moro na França, mas era possível desenvolver esse trabalho. Então, Uhum. foi através a necessidade e depois como leigo, eu tenho um trabalho normal, no caso, aconteceu que fosse na Cúria com uma grande alegria. Muito bem. E, bom, esse trabalho desenvolvido, como você mesmo disse, ali, né, com essa novidade do Papa Francisco. E como foi, Jordano, viver essa situação de sede vacante, né? A igreja toda passou por isso, mas acho que quem está mais ali perto da cúria, como foi esse período de sede vacante? É muito particular, com certeza, porque nós conhecemos como diocese, às vezes, uma diocese pode ficar 6 meses, um ano, 2 anos como sede vacante, e isso acarreta tantas situações particulares de ah, aumentar as orações para que Deus possa mandar uma pessoa que possa ser capaz de assumir esse posto. Mas em Roma isso ainda assume toda uma outra dinâmica, porque é a responsabilidade da igreja, da Diocese de Roma, mas do mundo todo, de certa maneira. Uhum. Então, para nós que trabalhamos na Cúria, é mais do que simplesmente, claro, é o Papa, é o Vigário de Cristo, rezamos por ele, tem toda uma direção espiritual, mas também humana, de a linha de trabalho, para que lado nós vamos, quais que são as escolhas, quais são as prioridades, e na ausência do Papa, a gente fica, não diria perdido, mas na espera dessa pessoa, né? Além disso, então é uma líder espiritual, mas entre aspas, entre muitas aspas, é o diretor da empresa. Uhum. E outra coisa, Jordano, o conclave, nós acompanhamos, né, pela mídia, até mesmo essa ideia de papáveis, não papáveis, de quem vai alcançar o posto, como se fosse uma eleição parecida com a que existe nos estados de uma corrida eleitoral, né? Isso tudo se vive na mídia externa, mas como a Cúria vive esse momento do conclave, né? Existe alguma expectativa num sentido parecido com a mídia, né, secular, ou é outro clima, é outro momento? Como vocês vivenciaram esse momento do conclave aí em Roma? É muito engraçado seguir os jornais, a mídia secular, porque a gente tem a impressão de estar lendo um romance, de estar lendo uma teoria completamente Uma fora ficção da realidade. mesmo, né? É uma completa ficção. Não, a gente lendo nos jornais às vezes tem a impressão que tem boca de urna, que tem candidato que faz a campanha, onde é o QG, onde é isso e aquilo. Absolutamente não. Na Cúria
o conclave é uma experiência absolutamente espiritual e de compreensão. Claro, nós, como povo de Deus, de acompanhar com as orações, de Uhum. ansiedade, é óbvio, mas quem será que vai ser eleito? Quem será? De onde vem? Mas, ao mesmo tempo, com a pluralidade que existem dos cardeais, que agora tinham tantos países representados, né? Inclusive, no caso, o Papa Leão foi uma pessoa que já estava presente na Cúria, mas poderia ter sido um cardeal de qualquer outro país. Então, esperar. Eu acho que a experiência maior é se surpreender, que ver que o Espírito Santo sempre é mais criativo, é mais capaz e nos precede em tudo. Sim, eu tenho Porque dito aqui que o Espírito Santo não consulta jornalista, né? não, e eu acho que o jornalista também não consulta o Espírito Santo, Também porque não. Outra coisa, você já teve algum contato com o cardeal Prevost antes da eleição dele, como o Leão XIV? nada oficial. Eu pude saudá-lo, inclusive, na missa do conclave, na missa pró-eligendo Pontífice, então na quarta-feira que começava de manhã, quando teve a missa, eu pude saudar alguns cardeais ali, dentre eles ele, mas sem imaginar que 3 dias depois seria ele o nosso pontífice. É, com a impressão de uma pessoa muito serena. Como foi algo muito rápido, mas eu tive a impressão de alguém que estava concentrado no essencial do que seria a missão ali. Uhum. E como que foi? Claro, todo mundo recebeu a notícia ao mesmo tempo, né? Ali pelo proto-diácono, mas como foi recebido, né? Esse nome, né? Uma vez que de fato não se tinha muita ideia, né? Como foi recebido o nome, né, do cardeal Prevost e depois, né, o próprio nome assumido, muita gente achou diferente, mas a gente sabe que não era uma possibilidade entre tantas. Com Mas como foi certeza. recebido isso em Roma? Como você sentiu as pessoas, o pessoal da Cúria, nas ruas? Como você sentiu isso? Mas quando eu tinha saído do trabalho, então aqui já era às 6 da tarde, eu estava voltando para casa simplesmente, indo fazer as coisas normais da vida, e uma colega me ligou, falou, teve fumaça branca, o Papa foi eleito, habemos Papa. Eu falei, não, então, na hora, mudei todo o programa da noite, eu não ia mais para casa, eu ia para a Praça São Pedro, Hum, mas teve a impressão que a cidade inteira, com um salto de alegria, pessoas correndo literalmente para a hum, praça para poder estar ali, presenciar esse momento. Então, eu não consegui chegar entre os primeiros, eu estava bem atrás, eu estava na via da conciliação, hum. e o que era impossível andar mais. Eu acho que talvez eu estava uns 200 metros da praça, não mais do que isso, e pude seguir nos telões o que é o anúncio, mas tinha um clima de tanta alegria na praça. As pessoas, quando foi depois anunciado, seja o nome do ex-cardeal Prevost, quanto o nome escolhido de Leão XIV, teve um grito de alegria na praça, as pessoas, claro, uns segundos assim de tentar digerir, mas peraí, que isso, Leão, não? peraí, que não estava, de repente, nem estava entre os nomes dos principais papabili, como se dizia. Depois, é tal, é dos Estados Unidos, quem tem as informações ao lado acaba dizendo, é aquele que era do dicassério para os bispos, mas um, era um clima, diria, mais alegria do que na Copa do Mundo. É que para nós diz muito, né? Exatamente. A Então, praça se encheu dá a impressão que 200 mil pessoas encheram a praça imediatamente. muito rápido, né? As imagens foram bonitas mesmo. E mais uma coisa, Jordano, esses primeiros dias, né? Assim, claro, é ainda muito novo tudo, né? Mas como se sentiu isso na Cúria? Já houve algum comunicado? A gente viu que ele confirmou as funções por enquanto, né? As do primeiro escalão. Mas como isso foi sentido? Como é o clima? Você pode nos dizer como que agora é o procedimento, né? Para esses próximos dias?
de início de papado? Sim, como o senhor mesmo disse, todos os prefeitos e subsecretários de todos os dicastérios tinham se tornado eméritos durante o período vacante, e uma das primeiras medidas que o Papa Leão fez foi de reassumir, colocar todas essas pessoas que estavam ali nos lugares, os postos que elas ocupavam precedentemente, o que já pôde acalmar, porque o trabalho se acumula, né? Sem Uhum. ter o Papa, sem ter prefeitos nos dicastérios, tem muitas situações que não podem ser tratadas, que não podem ser levadas para frente, e a vida da igreja continua, graças a Deus. Foram mais de 20 dias, né? Então imagina muito trabalho acumulado, né? Os, na verdade, os prefeitos não podiam nem sequer ir aos dicastérios, Uhum. podiam apresentar nos locais de trabalho. Então, isso era. Não é que a gente faz de conta aqui que não foi antes, não. Eles é respeitado muito à risca isso. Sim, porque a lei é clara, né? A sede vacante, todos caem. Ah, Gente. E, nesse sentido, nesses primeiros dias, se vê, dá para acompanhar pelos boletins de imprensa, da sala de imprensa, que ele tem encontrado todos os dias muitos dos cardeais, principalmente aqueles que são encarregados da cúria de algum ministério específico. E, claro, agora, depois da missa de ontem, todas as delegações internacionais de países, etc. Mas ele tem, desde o dia da eleição, encontrado praticamente todos, a maioria, se não todos já, quase todos os prefeitos, quase todas as principais comissões e movimentos presentes na Cúria, porque as escolhas, se vê que ele tem um olhar também, diria, administrativo, mas pastoral ao interior da Cúria. Com certeza vai ter nos meses que seguirão várias mudanças, várias nominações ali, porque é uma pessoa, claro, calma, mas como responsável dos agostinianos, ele tem uma experiência também de administrativa, experiência de gestão de pessoas. Então, uhum. mas de uma maneira que, por enquanto, de muita escuta, de muita atenção, de muita não tomar decisões precipitadas. E se vê que é uma pessoa muito equilibrada, muito ponderada em tudo aquilo que ele faz. Isso aparece claríssimo nas opções, nas opiniões e ações até então do Papa Leão. Muito bem. Como a gente não trabalha com futurologia, né? Eu não vou te perguntar o que esperar do pontificado dele, porque vamos ter que aguardar mesmo, né? Mas, O no que a gente geral, vê, por enquanto, são as palavras-chave que ele tem dito. sim, já dão É, pistas, né? exatamente. A gente, para ter uma ideia de programa de viagem, de pontificado, nós vamos ter que esperar, com certeza, em especial a primeira encíclica, que não tem nome, não tem data, não tem texto, ninguém sabe nada. Uhum. Talvez seja Papa ainda, porque não tendo preparado, ninguém sabia que ia ser Papa. Mas eu vendo esses dias as homilias, os discursos que ele tem tido, a palavra paz, claro, é principal, né? Desde o primeiro segundo de pontificado ali, a paz esteja convosco. E mas junto com ela e talvez de uma maneira de exercer, eu vejo como unidade dentro da igreja em especial. Ontem ele pôde falar isso um pouco na missa como primeira missa, depois juntamente dos patriarcas e das todas as igrejas suiures ali. Eu acredito que essas duas palavras fora, não existe um fora dentro da igreja propriamente dito, mas ao exterior, de maneira para o mundo, essa iniciativa da paz, como entre os países, entre os povos, com todas as situações dramáticas que nós sabemos que existem no mundo, nem precisa citar, porque são tantas e tão dramáticas, mas ao interior da igreja, para que a igreja possa ser um instrumento de real concretização dessa paz para o mundo, é necessário que ela esteja unida, é necessário que ela seja sem chances de cisma, dizer que tem um movimento progressista, um movimento conservador, um movimento isso e aquilo. Somos todos a Igreja de Jesus Cristo que tem que, com um só barco, ir para frente. Então, acredito que ele tem tratado e sendo muito enfático na questão da unidade da Igreja.
Isto é o que a gente chama da missão ad intra e ad extra, né? Tem que cuidar dessas duas dimensões para que, de fato, exista o que ele ontem disse também, né? A unidade, né? Sem unidade não é possível. Mas, para terminar esse nosso bate-papo, Jordano, é, uma palavra aqui, né? A Diocese de Apucarana, um convite, né? À nossa gente para rezar pelo Papa, né? Para esse momento de unidade mesmo da Igreja. Uma palavra de quem está mais perto aí, né? Da Cúria, do Vaticano, de Roma, enfim. Sim. Eu acho que a Cúria, ela existe a serviço, ao mesmo tempo, do Santo Padre e das igrejas locais. Não faz um sentido que haja a Cúria se não for para fazer essa ponte entre todas as igrejas, as necessidades, as alegrias, as iniciativas que existem no mundo todo. Sentir a igreja é una, espalhada e no mundo todo, presente com as suas variedades. Sentir-se que a Diocese de Apucarana é uma diocese com uma história rica, uma diocese onde o povo tem uma expressão de fé muito forte, que tem uma expressão de solidariedade muito forte. Eu acho que a oração, as obras de caridade, essa unidade ao Papa é necessária mais do que nunca para que ele possa, com o auxílio do Espírito Santo, desenvolver o melhor serviço possível, e nós da Cúria, juntamente com ele. Então, eu peço as orações, eu peço a unidade do povo de Deus, e contem com as nossas orações também, nós, aqui, entre aspas, do centro, mas que, com Jesus Cristo, que está em todo lado, não existe centro na igreja. Então, contem com as nossas orações para todas as iniciativas que acontecem também, e para mim, claro, no coração especial de Diocese de Apucarana. Muito bem, muito obrigado por esse bate-papo, por essa conversa, e Deus abençoe seu trabalho aí. Amém. Abençoe o nosso trabalho, Padre Alexandre.